Depois dos 60, muita gente começa a sentir as pernas mais fracas, dificuldade para levantar da cadeira, menos equilíbrio e aquele medo de cair que vai tirando a confiança aos poucos. E quase sempre alguém diz: coma ovos, porque ovo é a melhor proteína para os músculos. Mas a verdade é que a ciência já mostrou que existem proteínas ainda mais poderosas que o ovo para manter os músculos firmes, fortes e ativos, mesmo depois dos 70 ou 80 anos. Hoje eu vou te mostrar 6 proteínas melhores que o ovo para fortalecer as pernas, recuperar energia, melhorar o equilíbrio e dar sustentação ao corpo. São alimentos simples, acessíveis e que você pode incluir no seu dia a dia sem dificuldade. E o melhor, eles realmente funcionam. E fica comigo até o final, porque a última proteína da lista é a mais poderosa de todas. É uma das mais recomendadas pelos especialistas para idosos e é a que mais ajuda quem já sente fraqueza ou dificuldade para caminhar. Agora já me conta aqui nos comentários. Você sente suas pernas mais fracas do que antes? Quero muito saber como está a sua força hoje. Com o passar dos anos, o corpo naturalmente perde massa muscular. Esse processo tem nome, mas você não precisa se preocupar com termos complicados. O que importa é entender que, depois dos 60, o corpo passa a produzir menos proteínas estruturais, o metabolismo fica mais lento e os músculos começam a encolher. É por isso que muitas pessoas sentem as pernas fracas, têm dificuldade para levantar da cama, cansam com facilidade e perdem equilíbrio. Mas aqui está a boa notícia. Isso não é destino, não é algo que você precisa aceitar calado. A ciência já provou que o corpo continua respondendo quando recebe os nutrientes certos, especialmente proteínas de alta qualidade. É como se você desse ao músculo o material de construção que ele precisa para se recuperar, ganhar força e voltar a sustentar o corpo com firmeza. Estudos do National Institute on Aging mostram que idosos que consomem as proteínas adequadas diariamente têm mais força nas pernas, melhor mobilidade, menos risco de quedas e mais independência. Ou seja, proteína não é só para quem quer ficar forte, proteína é para quem quer andar com segurança, ter energia, levantar sem dor e continuar vivendo com autonomia. E é exatamente por isso que o ovo, apesar de ser bom, não é suficiente sozinho. Ele ajuda, claro, mas existe uma série de alimentos que o superam na capacidade de proteger e reconstruir massa muscular, oferecendo mais nutrientes, melhor absorção e benefícios extras para ossos, articulações e circulação. E agora sim, você vai conhecer as 6 proteínas mais poderosas que o ovo para manter seus músculos firmes, fortes e funcionando bem, mesmo aos 80 anos. A primeira proteína é o peixe, principalmente sardinha, salmão e atum. Eles não servem apenas para dar força. Esses peixes fornecem proteína de alta qualidade, com grande quantidade de aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não consegue produzir sozinho e que são fundamentais para reconstruir músculos. Mas o grande diferencial é o ômega 3. Esse nutriente reduz inflamações silenciosas nos músculos e articulações, melhora a circulação sanguínea e ajuda o corpo a levar oxigênio e nutrientes até as pernas. Resultado? Menos dor, mais resistência e músculos que respondem melhor. Além disso, esses peixes ainda fortalecem o coração, o cérebro e ajudam na memória, algo extremamente importante depois dos 60. E detalhe, a sardinha é barata e extremamente poderosa, ou seja, acessível e eficiente. A segunda proteína é o frango, principalmente o peito de frango. Ele é uma proteína limpa, com pouca gordura ruim e grande concentração de proteína pura. Isso significa que o corpo aproveita melhor. A proteína do frango ajuda diretamente na reconstrução das fibras musculares, melhora a força das pernas e contribui para dar sustentação ao corpo. Outro ponto importante é que o frango é fácil de mastigar, fácil de preparar e combina com praticamente qualquer refeição, o que facilita a vida de quem já tem rotina mais simples.
Quando consumido de forma regular, ele ajuda a diminuir a sensação de fraqueza, melhora a disposição e ajuda o idoso a levantar, caminhar e se movimentar com mais confiança. A terceira proteína é o iogurte natural ou kefir. E aqui está algo que quase ninguém percebe. Não basta comer proteína, é preciso absorver proteína. E o iogurte e o kefir fazem isso brilhantemente. Eles fornecem proteína de boa qualidade, mas também trazem cálcio, essencial para ossos fortes, e probióticos, que melhoram a saúde do intestino. E por que isso é importante? Porque é no intestino que o corpo absorve vitaminas, minerais e proteínas. Quando o intestino está saudável, o corpo aproveita melhor tudo o que você come, inclusive as outras proteínas dessa lista. Além disso, o iogurte ajuda no sono, reduz inflamação e melhora a digestão. É uma proteína que fortalece músculos, ossos e imunidade ao mesmo tempo. A quarta proteína é o grão de bico, uma das melhores proteínas vegetais para a terceira idade. Ele fornece proteína de qualidade, mas também oferece ferro, magnésio e potássio. Esses minerais são essenciais para a contração muscular, circulação sanguínea e prevenção de cãibras e tremores. O grão de bico ainda libera energia lentamente, evitando aquele cansaço rápido que muitos idosos sentem. Isso significa mais disposição para caminhar, menos fraqueza nas pernas e melhor resistência no dia a dia. Além disso, por ser vegetal, é mais leve para quem tem estômago sensível, intestino preso ou dificuldade de digestão. A quinta proteína é a lentilha, e ela é muito mais poderosa do que muita gente imagina. A lentilha fortalece não apenas os músculos, mas também o sangue. Ela melhora a oxigenação do corpo, ajuda a circulação e aumenta a resistência física. Isso faz com que as pernas recebam mais oxigênio e nutrientes, evitando fraqueza repentina e melhorando a firmeza muscular. Além disso, a lentilha é rica em fibras, ajuda a controlar o colesterol, estabiliza o açúcar no sangue e reduz inflamações internas. É praticamente um pacote completo: força, energia, saúde cardiovascular e proteção do corpo. E agora chegamos à sexta proteína, que é uma das mais poderosas para idosos, a proteína em pó, como o whey protein ou proteína vegetal em pó. Essa proteína tem uma vantagem gigantesca: alta absorção e ação rápida. Ela oferece aminoácidos diretamente para os músculos, sendo excelente para quem já perdeu massa muscular, sente muita fraqueza nas pernas ou tem dificuldade para comer grandes quantidades de comida. Hoje, muitos médicos e nutricionistas recomendam proteína em pó para a terceira idade, exatamente porque ela ajuda na recuperação muscular, melhora a força, aumenta a energia e previne quedas. Pode ser misturada na vitamina, no iogurte ou na água. É prática, eficiente e extremamente poderosa. Essas 6 proteínas juntas formam uma verdadeira proteção para o corpo depois dos 60. Elas não só alimentam, mas reconstroem músculos, fortalecem as pernas, melhoram o equilíbrio, aumentam a disposição e protegem os ossos e as articulações. São proteínas que ajudam a envelhecer com força, estabilidade e independência. Agora, para que elas tenham um efeito ainda maior, existe uma forma certa de consumir, algumas combinações fundamentais e hábitos simples que multiplicam os resultados. E é exatamente isso que vem na próxima parte. Muita gente até sabe quais alimentos ajudam, mas não sabe como comer, quando comer e como combinar. E é isso que faz toda a diferença. O primeiro ponto é proteína todos os dias, não apenas de vez em quando. O músculo não se fortalece com um alimento milagroso, ele se fortalece com constância. Então, o ideal é ter pelo menos uma boa fonte de proteína no almoço e outra no jantar. Por exemplo, peixe no almoço e frango no jantar, ou grão de bico no almoço e iogurte à noite. O segredo é não passar o dia inteiro comendo pão, bolacha, café e arroz sem ter proteína de verdade na refeição. O segundo ponto é variar as fontes de proteína. Não dependa apenas de um alimento. Cada uma dessas proteínas tem nutrientes diferentes que se somam e trabalham juntas no corpo.
Um dia você pode usar peixe, no outro lentilha, no outro frango, no outro iogurte. Essa variação melhora a nutrição, aumenta os resultados e evita enjoar. O terceiro ponto é acompanhar proteína com alimentos que ajudam o músculo a funcionar melhor. Isso significa combinar proteína com legumes, verduras, boas gorduras e água suficiente. Por exemplo, peixe com salada e legumes, frango com arroz e feijão, lentilha com verduras, iogurte com frutas. Essa combinação ajuda o corpo a absorver melhor os nutrientes e fortalece não só os músculos, mas também o coração, os ossos e a circulação. O quarto ponto é hidratação. Sem água, o músculo não funciona bem, a circulação piora e a fraqueza aumenta. Beber água ao longo do dia ajuda a levar nutrientes para os músculos, melhora a energia e até ajuda a prevenir cãibras. O quinto ponto é movimento. A proteína sozinha não faz milagre. O músculo só entende que precisa ficar forte quando é usado. Isso não significa academia pesada, mas significa caminhar, subir alguns degraus, levantar da cadeira sem apoio quando possível, fazer movimentos simples com as pernas. Quando você come bem e se movimenta, o corpo entende, eu preciso desses músculos. E é aí que ele reconstrói. E por fim, o mais importante, paciência e constância. O resultado não acontece de um dia para o outro, mas em semanas e principalmente com o tempo, você percebe a diferença. Mais força ao levantar, menos cansaço nas pernas, mais equilíbrio, menos medo de cair e mais independência para viver sua vida com segurança. Qual dessas proteínas você já consome com mais frequência? Peixe, frango, iogurte, grão de bico, lentilha ou proteína em pó? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber. Mesmo com o passar do tempo, o seu corpo ainda é capaz de recuperar força, resistência e vitalidade. A idade pode trazer limitações, mas ela jamais apaga a capacidade do organismo de se reconstruir, principalmente quando você dá a ele o combustível certo. Essas proteínas não são apenas comida, elas são proteção, são sustentação. São o que mantém suas pernas firmes, seus músculos ativos e sua independência viva. Quando você começa a colocar essas proteínas no seu dia a dia, algo muda por dentro. Os músculos deixam de desaparecer, a fraqueza começa a diminuir, o equilíbrio melhora e o corpo volta a responder. Você levanta com mais confiança, caminha com mais segurança, sente mais energia para viver as coisas que você ama. E isso não é luxo, isso é dignidade, é qualidade de vida. Porque ter músculos fortes não é apenas questão de estética, é questão de saúde, autonomia e liberdade. São os músculos que seguram seu corpo em pé, são eles que protegem suas articulações, são eles que evitam quedas, são eles que garantem que você continue fazendo o que gosta, com independência e segurança. Então não aceite a fraqueza como parte da idade, não aceite a ideia de que não há mais o que fazer. Sempre há. Seu corpo ainda escuta o cuidado que você oferece a ele. Ele responde, ele agradece e ele retribui com força, firmeza, equilíbrio e vida. Lembre-se, envelhecer é inevitável, mas envelhecer com força, com qualidade de vida e com autonomia é uma escolha. E hoje você já deu um passo enorme nessa direção.